Covid-19. Governo de Criciúma anuncia testagem em massa em população acima de 50 anos. Pela quarta vez consecutiva, a Câmara dos Deputados encerrou sessão sem votação por falta de quórum. Julgamento por caso de estupro que escandalizou o Brasil repercute na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Caixa Econômica Federal paga a partir de hoje auxílio emergencial para quase 4 milhões de brasileiros. Eleições 2020. Tribunal Superior Eleitoral e WhatsApp divulgam balanço parcial de denúncias. Fé ajuda pessoas a enfrentar as dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus. E no esporte, Foguinho fala sobre a difícil situação do Criciúma no Campeonato Brasileiro da Série C. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, muito boa tarde. Covid-19. O governo de Criciúma confirmou que irá realizar uma segunda etapa de testagem em massa na população. Desta vez, a prioridade será para pessoas acima dos 50 anos. Fui pessoalmente à Secretaria Municipal de Saúde buscar mais informações acerca do tema. Acompanhe. Estou aqui na sala do secretário municipal de saúde de Criciúma, Célio Casagrande, que vai nos explicar melhor essa metodologia. Mais uma vez, Criciúma fazendo essa testagem em massa na população, secretário. É uma segunda etapa, é o prosseguimento de um projeto, enfim, como é que o senhor avalia o segmento dessa celeuma toda que se torna em torno do coronavírus? Olha, prosseguimento de um trabalho todo que a gente vem fazendo desde março, com o centro de triagem, com a testagem aleatória, com a testagem no nosso centro de triagem, depois em todas as unidades de saúde. E agora nós vamos fazer com uma testagem com todas as pessoas acima de 50 anos, para trabalhar com indicadores esses que podem nos dar um direcionamento de ações, né? Portanto, nós teremos aí uma testagem das 17 às 20 horas em algumas unidades e também no sábado das 8 às 17. E isso vai nos dar, como eu disse, um direcionamento de ações baseado nas pessoas que já estão com anticorpos. Com isso nós conseguimos então fazer esse planejamento. Certo. Diferentemente da primeira etapa, desta vez os interessados devem se dirigir às unidades básicas de saúde, secretário? Os interessados devem se direcionar às unidades, se informar, porque nós não vamos ligar e nem procurar as pessoas nas suas casas como a gente fez com aquela pesquisa aleatória. Agora nós estamos fazendo aqueles em que querem verificar se já tiveram contato com o vírus, se não tiveram, se fizeram já, como eu disse, um anticorpo, né? Se já estão com a imunidade, como todos nós gostaríamos de estar, né? Com a imunidade boa, né? E ao ver o IgG, a nossa pesquisa vai verificar e vai fazer análise se as pessoas já tiveram esse contato com o vírus, como é que está a imunidade, como é que está toda a parte do organismo. Então, se estiver já com IgG, é porque já passou. Se teve sintoma, se não teve sintoma. Esse é o grande trabalho que a gente está fazendo ainda em combate ao coronavírus. Os números dessa pesquisa o senhor espera ter em mãos até quando? Essa primeira etapa agora já, final de semana, domingo, nós queremos ter uma noção já, né? Diante dessa análise de quinta, sexta e sábado, nós vamos fazer uma análise se continuamos com esse grupo de 50 anos acima, se a gente diminui
a idade, enfim, é uma análise que a gente vai fazer agora depois dessas coletas todas. Secretário, uma grande preocupação da população é que alguns países da Europa, a gente pode citar aqui o Reino Unido, né, acabaram novamente sendo atingidos por uma segunda onda e alguns países até decretando novos lockdowns. O senhor teme que isso ocorra também na nossa região, no nosso país? Enfim, o senhor que é um estudioso dos números, o que pode nos dizer a respeito? Tenho muita preocupação, né? Porque os números hoje, diários de casos positivos, que nós tivemos dia 20 de agosto desse ano, chegamos a ter aí naquela semana mais de 700 casos positivos. Nessa última semana nós passamos de 300. Então já é preocupante, sim. E esses números de casos positivos, eles podem refletir em internações, em UTIs, em gravidade, né? E esse aumento na área hospitalar é sempre após um período de casos positivos aumentado. A ocupação dos leitos hoje na cidade preocupa? Sempre preocupa, né? Sempre preocupa, porque é uma doença em que ela realmente precisa de um tratamento, muitas vezes, de unidade intensiva. Então, se tivermos esse aumento também em internação hospitalar, em leitos de UTI, assim como está tendo de casos positivos, nós teremos sim esse aumento e essa preocupação e poderemos ter uma mudança na nossa matriz e voltar a ser laranja, quer dizer, isso nos traz uma preocupação muito grande, sim. Uhum. Secretário, para liberar o senhor, eu sei que o senhor tem trânsito livre no Hospital São José, a informação que circula é que a Johnson & Johnson, né, está fechando uma parceria com o Hospital São José para testar a sua vacina em voluntários criciumenses. A que pé anda essa situação? Olha, está na fase de inscrições daqueles que desejam ser voluntários no teste, né? E acho muito importante, é uma parceria do São José também com a universidade. Nós temos aí profissionais de gabarito muito bom, o doutor Felipe, né? Ele tem feito um trabalho espetacular de pesquisas e de análise desses estudos internacionais. Quer dizer, Criciúma não pode ficar para trás. Criciúma, como um polo de saúde, também nesse quesito está colocando aí essa testagem e essa vacina em prova. Portanto, é importante que as pessoas que querem, né, fazer esse empréstimo, eu diria assim, para ser testado, eu acho importante. Tá bom. Secretário de Saúde de Criciúma, Acélio Casagrande, trazendo informações importantes acerca da pandemia do novo coronavírus. Voltamos ao estúdio. Pela quarta vez consecutiva, a Câmara dos Deputados teve que encerrar uma sessão sem votação por falta de quórum. Parlamentares da oposição e também do Centrão, por motivos diferentes, seguem obstruindo os trabalhos na casa. Pelo clima nos bastidores, já era esperado. Mais uma vez, não houve votação no plenário da Câmara, porque alguns partidos mantiveram a obstrução das últimas semanas, atrasando ainda mais votações importantes. Para esta terça-feira, estava prevista a apreciação da medida provisória que cria um incentivo para favorecer os empréstimos de bancos a micro, pequenas e médias empresas prejudicadas pela crise econômica causada pela Covid-19. Também estava na pauta a MP que destina 160 milhões a instituições para idosos durante a pandemia. A que trata da renovação de contratos de pessoal do INCRA e de projetos de lei, como o PL, que incentiva a navegação. Essa obstrução nas votações, que já dura várias sessões, partiu tanto de partidos da oposição, que querem a análise da medida provisória, que trata do adiamento do auxílio emergencial, porém com o valor inicial de R$ 600, e por partidos do chamado Centrão, que estão pleiteando cargos na disputa pela instalação da Comissão Mista de Orçamento. Por outro lado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou hoje que nesta quarta-feira haverá sessão do Congresso Nacional para votação de vetos presidenciais, com ou sem acordo entre os parlamentares. Na pauta estão cerca de 30 vetos, entre eles o que impede a prorrogação até o final de 2021
da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. Se o veto for mantido, a desoneração acaba no dia 31 de dezembro. Também deve estar na pauta do Congresso o veto que atingiu 12 itens da lei que amplia os beneficiários do auxílio emergencial. O projeto que deu origem à lei foi aprovado no Senado no mês de abril. A seguir, famoso julgamento do caso de estupro que escandalizou o Brasil repercute na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O famoso julgamento do caso de estupro que escandalizou o Brasil nesta semana acabou repercutindo na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Acompanhe. Na sessão desta quarta-feira, vários parlamentares se pronunciaram sobre o vídeo divulgado pelo site The Intercept Brasil, que mostra parte do julgamento do empresário André de Camargo Aranha, acusado de estuprar a promoter catarinense Mariana Ferrer durante uma festa em 2018 em Florianópolis. No vídeo, o advogado de defesa do empresário usa fotos sensuais da jovem para questionar a acusação de estupro e insinua que ela teria consentido a relação. Essas fotos não tem nada demais. Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa tua carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Excelentíssimo, eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Tratada, pelo amor de Deus, gente. O juiz aceitou a argumentação e decidiu pela inocência por falta de provas. O site de notícias chamou a decisão judicial de estupro culposo e o caso ganhou repercussão nacional. O deputado Kennedy Nunes mostrou indignação com a atitude do juiz. Quando essa menina pensa que vai ser abraçada e protegida pela justiça, ela em plena audiência, ela é novamente violentada. Violentada. Permita-me aqui fazer esta análise, por quê? Porque cada um tem a sua parte. O advogado de defesa, ele fez sua parte. Eu não vou aqui dizer se ele tem culpa ou não. Eu vou aqui dizer quem é que tem culpa. Quem é que manda no julgamento? Quem manda num julgamento? É o juiz, não é? É o juiz que manda no julgamento. Parabéns, juiz. Parabéns, juiz. O senhor não teve a coragem de não deixar uma mulher ser novamente agredida na audiência que Vossa Excelência presidiu. O deputado Gessé Lopes recomendou cautela. Já tem até manifestações acontecendo em prol da menina e nem se sabe se de fato foi crime. Agora, se for crime, que pague com força, porque de fato é algo inadmissível, inaceitável. Nós não podemos deixar as emoções por conta disso e por conta de bandeiras, deixar isso aí passar por cima da lógica e da responsabilidade da própria justiça em averiguar os fatos. Integrantes da bancada feminina, liderada pela deputada Ada De Luca, também se pronunciaram para prestar apoio à jovem. Deixo o meu apelo para que o assunto seja analisado e encaminhado dentro do máximo rigor da lei, para que eventuais distorções sejam corrigidas e que a verdade, a dignidade e o respeito ao ser humano seja assegurado. Entre as mulheres pobres, ricas, em nome das mulheres, da mulher catarinense e quizás da mulher brasileira, sejam elas jovens, idosas, negras, brancas, homossexuais, o que nós exigimos é uma coisa só. Chama-se respeito.
respeito. Realmente é uma situação muito complicada e que realmente a palavra certa é respeito que nós precisamos, nós mulheres. Então eu peço ao parlamento também que se junte a nós e que faça uma grande movimentação para que a gente possa se solidarizar não só com essa moça, mas com todas as famílias. Me lembrou a época, deputada Ada, a época medieval, quando as mulheres que questionavam alguns dogmas e inclusive se colocavam em relação a um posicionamento mais crítico, que questionava alguns comportamentos que colocavam a mulher em condição de submissão total, essas mulheres foram queimadas em praça pública, amarradas e queimadas. Eu senti exatamente a mesma situação. Uma mulher tentando se defender de um crime que não foi ela que cometeu, ela foi vítima. Eleições 2020. O Tribunal Superior Eleitoral e o WhatsApp, o aplicativo WhatsApp, divulgaram um balanço parcial de denúncias feitas pela própria comunidade. A plataforma recebeu 1.037 registros entre os dias 27 de setembro e 26 de outubro. 256 contas já foram banidas. O envio de mensagens em massa nas redes sociais é proibido e quem recebe algum conteúdo suspeito pode e deve denunciar. Para fazer a denúncia, basta preencher o formulário. O canal está lá no site do TSE e você também pode acessar através deste QR Code. Além de informações básicas de contato e sobre o número que originou a mensagem, o denunciante também vai precisar responder algumas perguntas. A plataforma usa alguns filtros, como por exemplo, a mensagem é sobre eleições, justiça eleitoral, TSE, partido, candidato? Por que parece suspeita? Você recebeu de um número de telefone desconhecido? Entre outras perguntas. Se trata de uma plataforma que está começando a ser informada para a população. O WhatsApp tem essa campanha agora contra a desinformação que promove essa plataforma, diz que há uma outra via de denúncia no país disponível. Então, se você recebe isso, além de denunciar no próprio aplicativo, além do compromisso de WhatsApp de fazer esses banimentos, é possível usar essa plataforma pública disponível no site do TSE. O levantamento parcial mostra que entre 27 de setembro e 26 de outubro foram recebidas 1.037 denúncias. Desse total, apenas 17 foram descartadas porque não tinham relação com as eleições. As outras 1.020 foram encaminhadas ao WhatsApp. A equipe do aplicativo identificou 720 contas atreladas a essas mensagens automáticas. Destas, 256 contas já foram banidas. Pelo menos 3 vezes por semana, o TSE envia os dados ao WhatsApp. Com as eleições cada vez mais perto, deve aumentar essa frequência. Há um outro momento, que é o momento de investigação, né, e de tomada das providências cabíveis de acordo com a legislação em vigor. Então, a gente sabe que esse é um ilícito eleitoral e que, portanto, o Tribunal Superior Eleitoral, e aí em conjunto, enfim, em diálogo com o Ministério Público Eleitoral, tomará as providências cabíveis em relação a essas contas que foram efetivamente banidas. A Caixa Econômica Federal está pagando, a partir de hoje, o auxílio emergencial para quase 4 milhões de brasileiros. O benefício é para as pessoas nascidas no mês de março do ciclo 4. A Caixa paga a partir desta quinta-feira 1 bilhão e 400 milhões de reais do auxílio emergencial para 3 milhões e 700 mil brasileiros nascidos em março do ciclo 4. Desse total, 683.200 receberão 447 milhões e 100 mil reais referentes às parcelas do auxílio emergencial. Os demais, 3 milhões, serão contemplados com a segunda parcela do auxílio emergencial extensão em um montante de 983 milhões e 500 mil reais. A partir desta data, os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais. O benefício criado em abril pelo governo federal foi estendido até o dia 31 de dezembro por meio de uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro.
O auxílio emergencial extensão será pago em até 4 parcelas de R$ 300 cada. E no caso das mães chefes de família monoparental, o valor é de R$ 600. Segundo a Caixa, não há necessidade de novo requerimento para receber a extensão do auxílio. Somente aqueles que já foram beneficiados e a partir de agora se enquadram nos novos requisitos estabelecidos na medida provisória terão direito a continuar recebendo o benefício. Saques e transferências para quem recebe o crédito serão liberados a partir do dia 14 de novembro. A seguir, Foguinho, volante do Criciúma, está falando sobre a difícil situação do Tigre no Campeonato Brasileiro de Futebol. Agora vamos falar de esporte. O volante Foguinho falou sobre a difícil situação do Criciúma no Campeonato Brasileiro da Série C. Apesar de reconhecer as dificuldades, o jogador não jogou a toalha e ainda acredita na classificação carvoeira à Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. A campanha do Criciúma está muito abaixo do que se esperava. Os torcedores imaginaram que o Tigre não teria problemas para se classificar para a próxima fase da Série C. Porém, o desempenho pífio do time gerou indignação não só nos apoiadores do Carvoeiro. Os jogadores também estão chateados. Decepcionado não, chateado sim. Nós estamos muito chateados com o nosso rendimento que nós estamos tendo, principalmente com resultados. Mas ainda nós acreditamos e muito na classificação. Eu ainda não perdi a minha confiança, não perdi a minha convicção. Acredito no grupo, acredito que esse grupo tem condições de reverter essa situação que temos hoje na classificação, né? Hoje nós estamos fora do nosso objetivo, que é o G4. Nós temos uma conversa muito franca com a comissão, é papo reto, como a gente diz na gíria, é olho no olho. A gente tem se cobrado muito porque o resultado não tem vindo, a gente sabe que tem que melhorar, mas a gente está trabalhando forte para que a gente possa reverter isso. Foguinho é um dos símbolos da equipe e explicou o que está acontecendo com o time. Eu entendo que a Série C se define em uma palavra. A palavra Série C, ela se define em competitividade. A gente precisa compreender isso, que a cada jogo se torna uma decisão. Cada jogo é dificílimo, tanto fora quanto em casa. Quando tu joga em casa, provavelmente tu vai pegar uma equipe que vai se defender muito mais do que atacar. Então isso te gera uma dificuldade muito grande, né? Porque é mais fácil no futebol tu destruir do que tu construir. E a gente tem tido um pouco de dificuldade nisso, a gente tem conversado bastante. A gente, de fato, começou bem o campeonato, começou com 7 pontos, se não me engano, em 3 rodadas. E após isso a gente vem tentando evoluir. Essa evolução tem acontecido em alguns fatores e outros fatores não. Esses fatores que a gente entende que a gente não tem evoluído, a gente tem trabalhado diariamente para que isso aconteça. E eu acredito muito na classificação. Fora do grupo de classificação, Foguinho projetou o que o Criciúma precisa para avançar de fase. Nós temos 3 partidas em casa e 2 partidas fora. Pelo nosso cálculo, nós precisamos vencer 4 de 5 partidas. Precisamos vencer notoriamente as partidas em casa, isso é uma necessidade. A gente teve uma derrota em casa, então certamente tu precisa buscar uma vitória fora. A gente tem dificuldade disso, a gente tem que melhorar isso também. Então essa é a matemática. Nós precisamos, lógico, a gente quer vencer todas, seja em casa, seja fora. Nós queremos vencer e nós estamos nos preparando muito forte para isso, porque a gente sabe que a gente está devendo, a gente está fora do nosso objetivo hoje e a gente tem trabalhado muito forte para reverter essa situação. E claro que se a gente não conseguir o nosso objetivo, que é a classificação, nós vamos ficar muito chateados, muito decepcionados, porque esse grupo foi montado, foi planejado para conquistar o acesso de volta à Série B. O atleta ainda lembrou da crise política que o clube vivencia com a iminente renúncia do presidente Jaime Dalfarra, mas o jogador não quer usar o tumultuado bastidor carvoeiro como desculpa. É claro que nós ficamos sabendo das notícias que ocorrem em extracampo, que ocorrem nos bastidores. Mas eu entendo que essa é uma parte que não compete a nós atletas. Nós atletas temos que nos preocupar realmente somente com futebol.
A gente não pode ficar se preocupando com uma questão. A gente, como eu disse, a gente sabe o que acontece no extracampo, mas compete a nós atletas estar somente focado no futebol. Hoje a gente está fora do nosso objetivo, então é uma situação que não está nos incomodando. Então o nosso foco tem que ser maior ainda. O nosso foco, como eu disse, dos atletas é somente futebol. A gente sabe que estão ocorrendo mudanças, que o clube está num processo de transição. A gente quer o melhor do clube também. A gente espera que dê tudo certo e que a gente possa seguir num rumo que o Criciúma seja vitorioso. Diante da pandemia, que impôs o isolamento social como medida de proteção contra a disseminação do novo coronavírus, a fé tem ajudado muita gente a atravessar essa fase. A confiança em Deus funciona como um antídoto frente a um inimigo invisível. Diante de tantas dificuldades, apaziguar corações e mentes tem sido a busca de muitas pessoas. Tristeza, insegurança, estresse e ansiedade. Essa mulher, que não quer se identificar, teve todos esses sentimentos durante a pandemia. Para suportar essa fase, ela conta que precisou da ajuda de um psiquiatra. Eu digo que eu passei por todas as fases da quarentena, né? Passei pela fase da incerteza, da insegurança, do medo. Passei pela fase da alegria, acreditando que tudo ia passar logo, que ia dar certo, que nada ia acontecer demais. Depois passei pela fase da insegurança, o medo, noites de insônia, vontade de largar tudo. Depois cheguei a procurar ajuda, né? A pandemia tem sido um período onde muita gente tem encontrado dificuldade para lidar com as emoções. De cada 10 pessoas, 4 sentiram tristeza ou até depressão e 5, estresse e nervosismo. A estatística é de um estudo feito pela Unicamp. Se a gente pensar que quase metade da população se sentiu com algum sentimento, com alguns problemas de tristeza, depressão, né? Isso é muito forte, sendo quase metade da população. E esse sentimento de tristeza ou depressão, ele foi maior nas mulheres e maior nas pessoas mais jovens, né? Então, junto com o isolamento social, também aumentaram os maus hábitos. O levantamento revela que 34% passaram a fumar mais, 17,6% aumentaram o consumo de álcool e a prática de esportes caiu de 30,4% para 12,6%. Fumar, se alimentar mal, é uma forma de você extravasar essa ansiedade. Então você começa a ter esses maus hábitos que vão fazer mal para a sua saúde justamente por isso. E você deixa de ter outras atividades, como fazer exercício, caminhar, ir ao ar livre, principalmente no início da pandemia, que fechou todas as academias, a gente não podia sair na rua. Então isso, você reduziu. Então pessoas que liberavam toda a parte de cortisol, de você conseguir colocar dentro de uma caminhada, de uma atividade física, você se viu restringido, e aí como que você fez? Você começou a fumar, você começou a comer mais, e você não tinha como liberar esse estresse, toda essa ansiedade e o medo de não saber o que ia acontecer no dia seguinte com você. E a fé ajudou muita gente a superar esse problema. Um outro estudo que foi feito por uma universidade da Dinamarca revelou que a busca por essa palavra aqui, oração, foi a maior dos últimos 5 anos durante a pandemia. E ao todo, 75 países foram pesquisados. Eles apresentaram um comportamento muito parecido. A cada 80 mil novos casos da doença, a procura por oração aumentava ainda mais. O pastor Vitor Reis, da Igreja Internacional da Graça de Deus, viu esse fenômeno de perto. Ele mostra a caixa com os pedidos de oração e afirma que a procura aumentou muito. Muitas pessoas só vão buscar Deus quando o pior acontece, né? Tem até um ditado que as pessoas falam: quem não vem pelo amor, vem pela dor. E diante dessa pandemia, muitas pessoas buscaram a Deus, colocaram no coração de ir à igreja, né? Meio a esse vírus, a essa adversidade, as pessoas se apegaram à oração, mandando ali também pedidos, né, de oração. Então, muitas pessoas se apegaram à fé verdadeira. A própria Bíblia diz, ela diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então as pessoas olharam para a palavra, onde ali era o socorro, onde viram ali a busca, né? Então, diante desse vírus, vamos ser sinceros, esse vírus matou várias e várias pessoas. Muitas pessoas
ficaram com medo, né? Aquele medo tomou conta das pessoas e onde as pessoas buscaram um socorro, que é na palavra de Deus. Orações que ajudaram muito esses homens. Os dois se chamam Marco Antônio e ambos são autônomos. O primeiro conta que os seus negócios foram muito prejudicados pela pandemia. E a fé foi fundamental na superação desse momento difícil. Sem a oração, que é a nossa rocha, a nossa fortaleza espiritual, a gente não tem força para poder seguir adiante, né? Principalmente nesse momento tão crítico, né, que o mundo está passando, né, devido a essa pandemia. Eu pedia para que eu e a minha família não pudéssemos ser contaminados por esse vírus. Graças às nossas orações em Deus, nós conseguimos, né, a paz. Né? Nós conseguimos não ser afetados por esse vírus. Para o outro Marco Antônio, o problema foi de saúde. Ele mostra o exame para a Covid-19 com um resultado positivo e diz que as orações o ajudaram a vencer o medo da doença. Eu me surpreendi porque dentro da minha ignorância que tinha contraído o vírus, né? Mesmo eu sem saber de nada, o Senhor cuidou de mim, né? Diante de eu me preocupar com o próximo, não comigo mesmo, eu orei para o povo que estava na rua, as pessoas, criança, mulher, e ele acabou cuidando de mim. Eu contraí, o meu organismo contraiu anticorpos, os quais combateram o Covid, que não existe mais. Ou seja, as orações fizeram a diferença na diferença, sim, senhor, fizeram a diferença. Quem não ora, ele diante de uma adversidade, diante de uma luta, ele se enfraquece. Mas quem ora diante de qualquer adversidade, ele se coloca de pé. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Para você, uma boa noite